Olá, pessoal. Olá, queridos juniores. Estamos com muita saudade de vocês. Ainda continuamos um pouco de longe, né? De pouco em pouco nós estamos retornando, mas nós estamos aí, sempre buscando fazer o melhor, preparar aulas interessantes e tocar vocês, né? Com essa discussão, com os estudos, né, da palavra de Deus e com a nossa revista, né? Hoje nós iremos estudar a lição 10, que é a lição sobre Paulo. E o título da lição é o primeiro nome dele, antes dele se chamar Paulo, ele tinha um nome judeu, que era Saulo. E o título da lição é Saulo, de perseguidor a perseguido. Então vejam só pelo título, ele já nos diz um pouco da história de Saulo. E eu queria já perguntar para vocês se alguma vez vocês já ouviram alguma história, não necessariamente uma história da Bíblia, mas se vocês já tiveram essa oportunidade de ver um personagem de um livro, de história em quadrinhos, ou de um filme, de um desenho, que no começo ele é um herói, ele é uma pessoa, um líder, e depois ele passa a ser perseguido. Sabia que tem um filme, um dos filmes do Batman, que é desse jeito? Ele era o herói da cidade, de Gotham City, e depois tem os inimigos dele e se voltam contra ele, e de repente o prefeito de Gotham City e toda a população da cidade, que antes o viam como herói, começam a vê-lo como um vilão. Mas eu não lembro o nome de qual dos filmes do Batman, mas enfim, vocês descubram aí. Mas existe, e é uma história muito comum da gente ver nos filmes, por exemplo. Mas isso aconteceu na Bíblia com Paulo. Então, antes dele se chamar Paulo, ele se chamava Saulo. E quem ele era? Ele era uma pessoa que perseguia os cristãos. Os cristãos tinham muito medo dele. Se vocês virem depois nessa lição 10, vocês vão ver que antes em Atos, nós temos que ler Atos 8, que é a base da nossa lição, mas em Atos 7 vai morrer uma pessoa. Estevão vai ser perseguido por Saulo, né? Ele vai ser perseguido. E aí ele vai ser apedrejado e Saulo vai apoiar a morte dele. Então, os cristãos tinham muito medo dele. Ele fazia todo um trabalho político de cuidar de perseguir os cristãos. E ele estava indo para Damasco porque ele tinha uma função lá para entregar algumas cartas. Então, ele saiu de Jerusalém e ia para Damasco. No meio do caminho, veio um clarão nos olhos dele e ele não conseguia enxergar nada. E aí ele ficou assustado e ele começou a escutar uma voz. E a voz, que vocês talvez já devam ter lido, Atos 8, né? E a voz falava assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E aí quem é você? Quem é o Senhor, né? Na verdade, quem é o Senhor? Da onde vem? Eu sou Jesus, a quem você persegue. E aí ele fala uma frase muito difícil da gente entender, são palavras que nós não usamos. E eu vou ler para vocês a frase que Jesus fala para Paulo, que talvez na tradução de vocês não tenha essa frase. Eu vou pegar aqui, espera só um pouquinho. Em Atos 9, ele diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Meu Deus, o que são essas palavras? Recalcitrar contra os aguilhões. O que será que quer dizer essa frase? Né? Então, e ele diz isso para Saulo. O que quer dizer isso? Recalcitrar é insistir,
é dar murro em ponta de faca, praticamente. Sabe quando a gente fala assim? Murro em ponta de faca? Então, recalcitrar é insistir. E aguilhões é o ferrão. Então, quando Jesus diz para ele, duro é para ti insistir, ficar insistindo em dar murro em ponta de faca, em se ferir, né? Porque o aguilhão é aquele ferrão do inseto. E aí é como se ele tivesse o tempo todo insistindo em se machucar. Porque o fato dele procurar e perseguir os cristãos e prendê-los e apoiar as suas mortes era uma maneira dele estar indo contra Jesus, é claro, contra o Senhor, e também ele estava fazendo aquilo que machucava ele não percebia. E ele vai perceber isso quando ele passa, que ele se converte a Jesus. Após essa pergunta, ele fala, e o Senhor, o que queres que eu faça? E aí, Jesus fala para ele, né, a voz que ele escuta, fala, levanta-te e entra na cidade, que é em Damasco, e lá te será dito o que te convém fazer. Bom, e aí na cidade, ele chega, ele é conduzido pelos companheiros dele, porque ele não estava enxergando nada, ele passa 3 dias sem beber nem comer, e aí Ananias é avisado pelo Senhor em visão que procurasse Saulo de Tarso, né? Que era a região que ele era. E quando ele se aproxima de Saulo, ele põe a mão na cabeça de Saulo e saem 2 escamas, né? Uma de cada olho, e ele volta a enxergar. E a partir daquele momento, Ananias fala de Jesus para ele, fala quem é Jesus, e o coração dele já está há 3 dias naquele envolvimento, em oração. Aliás, quando Ananias chega, ele está em oração. Então, ele já está num processo de conversão e aceitar Jesus. E esses capítulos de Atos, do livro de Atos, esses primeiros capítulos aí, até o capítulo 10, 11, fala desse momento em que são as missões desses apóstolos em Judeia e Samaria, e que eles vão falando da palavra de Deus, e eles vão falando da salvação em Jesus. Então, é justamente isso que tem de importante nessa nossa lição. É essa ousadia que vai crescer, que vai surgir no coração de Paulo, que ele muda de nome a partir daquele momento, e ele vai falar de Jesus. Então, aquela pessoa que perseguia os cristãos se torna um cristão. Então, isso é uma profunda modificação na vida dele, né? E para a sociedade, para os judeus, para os romanos, para os gregos, aquilo tudo é muito estranho, né? Ananias, quando recebe essa visão de Deus, ele também se pergunta, mas o que nós vamos falar com Saulo? O que eu vou falar com Saulo? Ele persegue. E Deus, Jesus, né, fala a Ananias, eu tenho... deixa eu ler aqui, que é importante. Eu tenho uma história para ele, eu tenho uma função, uma missão para ele. Importa que ele fale de mim, que ele fale de Jesus, que ele apresente a salvação para os gentios, para os reis e para todos os filhos de Israel. Então ele fala, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então, essa foi a explicação do Senhor para Ananias, quando falou, Ananias, vai atrás de Saulo. Isso é muito importante, nós entendermos que ele foi um vaso escolhido e que ele tinha uma aceitação em várias sociedades, em vários grupos sociais. Isso que é importante. Então, ele pôde falar, porque ele teve uma conversão genuína, uma conversão verdadeira. Então, a partir daquele momento que ele se converte, quando Ananias põe a mão sobre a cabeça dele, as escamas saem, as escamas dos olhos saem, ele volta a enxergar, ele começa a falar de Jesus e ele tinha tido uma experiência real com Deus.
Então ele vai se juntar aos apóstolos, e aquilo soa muito estranho. É muito estranho, porque ninguém acreditava nele. Imagina, ele perseguia, ele queria matar. E aí, do nada, porque nós agora sabemos, porque está escrito na Bíblia, mas na época ninguém sabia o que ele tinha vivido. Então, do nada, aquele perseguidor que queria matar, que queria prender as pessoas, tanto homens quanto mulheres, que eram cristãos, agora ele se torna um cristão e começa a defender o que Jesus pregava. Então, esse foi um grande exemplo, um grande testemunho para a época. Então, foi muito confuso para as pessoas. Então, muitos apóstolos também resistiram em aceitar essa situação. Mas, no final, eles acabaram protegendo. Mas aí ele passa a ser perseguido. Porque aí, o outro lado que ele comandava, ele não mais trabalhava com essas pessoas. Então, as pessoas queriam que ele morresse. E onde quer que ele fosse, ele passou a ser perseguido. Mas esse momento, então, ele andava por Judeia e Samaria pregando a salvação em Cristo, sem temor. Então, a gente tem que lembrar que Atos de 1 até Atos 10, 11, vai falar desse momento dos apóstolos pregando a salvação de Jesus, e eles são destemidos, eles são corajosos, porque eles são perseguidos, né? E muita gente passa a sofrer por causa disso, mas eles não desistem. Mesmo que, um momento, alguns tenham medo até de Paulo, né? Que passa a se chamar Paulo, e depois eles começam a aceitar. E, enfim, eu quero só achar mais um nome. Barnabé passa a explicar aos outros apóstolos o que tinha acontecido com Saulo e que agora se chamava Paulo. Então, isso é muito importante, as pessoas que passaram na vida de Saulo, tanto Ananias e Barnabé, que estiveram falando de Jesus para ele, né? E o próprio Cristo falando com ele. Então, isso é muito importante, que nós tenhamos essa coragem, que sejamos destemidos. Não dá nem para comparar a época histórica em que essas pessoas viviam, né? Era uma época de muita perseguição, era um lugar que tinha perseguição a cristãos. E nós sabemos que mesmo hoje tem muitos países que perseguem cristãos. Então, é preciso ter muita coragem para falar de Jesus, para falar da salvação de Jesus. E para nós aqui no Brasil, não é uma coisa tão difícil, né? Por quê? Porque a gente tem liberdade de falar de Jesus, de cantar, de mostrar, de dar de presente uma Bíblia, né? A gente tem Bíblia de tudo quanto é tipo, a gente tem o tempo inteiro também no celular. Então, essa lição 10, ela é importante para nos conclamar, para falarmos de Jesus e não termos vergonha, não nos escondermos, né, quando a gente tem uma oportunidade de falar da salvação de Jesus. Então, esse é o recado de hoje. Essa aula ficou em torno, né, de Atos 8, 9, em que vai falar da vida de Saulo, que era perseguidor e passa a ser perseguido, né? E que ele tem um testemunho maravilhoso, verdadeiro, de tudo que Deus vinha trabalhando no coração dele, né? Então, essa é a nossa lição de hoje. Muito obrigada e até a próxima, pessoal.